Domingo é dia de eleições, sábado é dia de reflexão, sexta-feira é dia de parvoíce. Daí o Comitê Central. Bem-vindos ao Comitê Central, emissão de 22 de janeiro de 2021, a terceira emissão, já duas a mais do que eu tinha pensado que fosse possível fazermos. E, como sempre, temos Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores, para falarmos necessariamente de eleições presidenciais, mas não só, porque, de facto, esta semana, apesar de tudo, há bastantes temas para abordar e de certeza que o Carlos e o Alberto querem começar desde já a fazê-lo. Avancem, meus caros. Presidenciais? Presidenciais, vamos a isto. O tema não é muito aprazível, como já deixámos entender na semana passada, mas pelo menos parece que há hipótese de poder haver alguma surpresa, não sei. Não é uma surpresa no resultado final, mas haver alguma coisa engraçada no meio disto, já não era mau. Isto é interessante, porque há muitos candidatos que estavam à espera que isto fosse ali as eleições deles. O Marcelo à espera daquele recorde de Mário Soares, o Ventura a esperar que fosse a sua afirmação definitiva, e já se sabe hoje que serão as eleições da abstenção. Independentemente do que acontecer, naquele dia falar-se-á do número de pessoas que não vieram, que não apareceram, porque está tudo fechado, exceto as urnas, que até têm um nome irónico este ano, não é? Eu parto do princípio que cada pessoa que for votar é um negacionista da Covid. Sim, e isso torna ainda mais aberta esta eleição, não é? Porque quem votou antecipadamente também não fez o seu dia de reflexão e provavelmente grande parte das pessoas que vão votar neste domingo são negacionistas. É malta que também não reflete muito, em princípio. Ou resistentes, como diz o Ferro Rodrigues, não é? Ou resistentes, um sinal de resistência ao vírus. Exatamente. Mas eu acho que... O Ferro Rodrigues ele agora é negacionista também, ele agora aderiu... Eu acho Ele foi o primeiro a opor-se às máscaras, não é? Ele disse que no 25 de Abril, exatamente. Não podia ser com máscaras, foi ele o primeiro. Exatamente. Ele é um campeão da liberdade. Dizia que não se podia ir mascarado para a Assembleia, pelo menos no 25 de Abril, porque já vimos outras pessoas a irem mascaradas para a Assembleia, até no início desta legislatura. Um rapaz que foi mascarado, mas isso agora é outro tema, já é uma coisa antiga, que foi mascarado para a Assembleia no primeiro dia. Eu acho que, apesar de tudo, essa hipótese da segunda volta é remota e eu não acho que Marcelo Rebelo de Sousa tenha propriamente medo de uma segunda volta. Ele tem medo da maçada, de andar em mais uma data de dias a almoçar forte e mel. Mas de repente, de facto, há uma urgência em que isto fica resolvido rapidamente. Sabes que eu, por acaso, não acho assim tão improvável que haja uma segunda volta. Pá. Não acho tão improvável. Acho que se a abstenção for suficientemente alta, sabendo que está muito concentrada naquele eleitorado menos motivado, menos militante, que boa parte dele é o eleitorado de Marcelo, possivelmente Ana Gomes, ou seja, os candidatos têm uma ligação muito clara aos seus partidos, acho que podemos ter surpresas no domingo. Se soubermos aí às 6 da tarde que a abstenção foi acima dos 70%, se calhar podemos esperar ali uma surpresazinha. Certo, mas de qualquer forma, se for esse o caso, uma segunda volta com Ana Gomes, acho que não preocupará Marcelo. Eu acho que o cenário realmente surpreendente e eventualmente catastrófico seria André Ventura conseguir a segunda volta. Aí é que a coisa ganhava proporções de bastante imprevisibilidade, porque como Marcelo e Ana Gomes não parece que Marcelo tenha muito receio disso, não? Não, Marcelo ganharia muito mais facilmente uma segunda volta com o Ventura do que com a Ana Gomes. Claro que o Marcelo vai ganhar a primeira, ou a segunda ou a terceira, se for necessário. Mas acho que o Ventura tiraria menos votos ao Marcelo que a Ana Gomes. Acho que haveria ali mas tem uma capacidade de cativar um público de descontentes, digamos assim, que poderia, digo eu, causar aí alguma preocupação, não sei. Eu acho que André Ventura, de qualquer forma... Eu ficaria preocupado. Se eu tivesse que votar entre o Marcelo e o Ventura, eu ficaria sim, se fossem essas as opções. O Ventura, para já, eu acho que alcançou todos os objetivos a que se propunha nesta campanha. Falta só mesmo a segunda volta, porque ontem já apanhou uma calhoada também. Eu acho que tudo se está a encaminhar no sentido certo, provavelmente até melhor do que ele tinha planeado. Acho que tudo conduziria a isto, não é? Mais dia, menos dia.
E a abstenção provavelmente irá ajudar a que aquele resultado, pelo menos o resultado percentual, até porque o Ventura atrai uma faixa, não serão todos, obviamente, mas uma faixa de pessoas que não acreditam em nada, que o vírus é uma invenção de uma teoria de conspiração qualquer. Portanto, há uma faixa de eleitorado dele que acredita nisso e que, portanto, vai votar sem qualquer receio de contágio. Agora, uma segunda volta com esses dois candidatos ia ser um bocado teatral. Se esta campanha já acabou por ser a última semana, era um espetáculo teatral. Eu queria deixar claro que eu entre o Marcelo e o Ventura ia ser um dilema, mas não era um dilema tão grande. Provavelmente não iria votar. Eu votar no Marcelo não votaria em circunstância nenhuma. Contra o Ventura, contra uma torradeira elétrica, fosse com quem for, não votaria no Marcelo de maneira nenhuma. Acho que sem dúvida. E no Ventura também não, portanto. Sim, não é? E no Ventura também não, portanto. Se me obrigassem a votar uma pistola na cabeça, e no Marcelo não votava. Eu acho que entre o Marcelo e a Ana Gomes votava na Ana Gomes. Eu acho que essa é fácil. Uma pistola apontada à cabeça e carregada e tal. Não, com todas as câmaras com bala, porque se fosse tipo roleta russa, se calhar arriscavas. Não arriscavas, exatamente. Ali ao risco. Sim. No Marcelo não. Eu acho que o Marcelo fez estes anos, há para aí a teoria de que o Marcelo é o último baluarte de resistência ao avanço do PS. Resistência em quê? Ele não resistiu em absolutamente nada. Se calhar teve a preparar estes 5 anos para agora os apanhar de surpresa. Por acaso acho que também, o Marcelo, o mandato será bastante diferente. Acho que vai haver ali uma transformação a Soares no segundo mandato e ele agora vai maçar. Precisando ser reeleito. Tenho as minhas dúvidas de que o tipo de ação será exatamente o mesmo. Tenho muitas dúvidas sobre isso. Acho que mas não sei se vai ele haver tem umas alterações. Não sei se ele tem feitio para ser odiado por metade dos portugueses. Não sei se ele está para isso, mas gostava de ver. Mas popularidade, para onde sopram os ventos. Se esta história da Covid se transformar num motivo de descontentamento face ao governo, já estávamos a ser, não só pela Covid, mas por muitas outras coisas, o Marcelo vai juntar-se a essa vaga, com certeza. Não tenho dúvidas disso, especialmente no segundo mandato. Agora, se os portugueses, misteriosa e inexplicavelmente, é das coisas mais extraordinárias que eu já vi, continuarem a dar PS próximo quase de uma maioria absoluta, ou 38%, ou 37%, ou 39%, ou não sei o quê, o Marcelo não vai contrariar isso. O Marcelo não consegue. Ele foge do conflito como o diabo da cruz. Aquele senhor vive em função de índices de popularidade. Mais nada, e foi isso que ele fez estes 4 anos. A popularidade não irá inverter. Se aquilo que é necessário para ser popular não vai mudar nos próximos tempos. Isso, eu, por acaso, tenho muitas dúvidas. Acho que o Marcelo tem uma personalidade muito particular e no segundo mandato isso vai-se notar um bocadinho mais do que no primeiro. Mas pronto, veremos, não é? Se ganhar, nunca se sabe. Se a abstenção for 90%, até pode acontecer uma surpresa maior ainda. Mas veremos. Acho que a abstenção será a grande vencedora de longe, com chuva, com o receio de Covid, com o facto das pessoas muitas vezes saíam de casa para fazer qualquer coisa e por isso iam votar, e muitas, se tiverem que sair de casa apenas para ir votar, não o farão, vão estar em casa. As pessoas iam às compras, ou iam à missa, ou iam aqui ou acolá, e depois iam votar, e muitas pessoas simplesmente não vão querer estar a sair de propósito para isso. Pode estar a chover nesse dia, outras pessoas um bocadinho mais avessas ao risco do vírus poderão escolher não ir votar por causa disso. Portanto, vamos ter uma abstenção muito alta, e isso pode mudar um bocadinho todas as contas daquilo que estamos à espera. Pois, enfim, eu não sou necessariamente contra abstenções altas. Eu acho que até, se calhar, devia votar menos gente. Devia ser, pelo menos, obrigatório um teste tipo carta de condução. Acho que era o mínimo. Para guiar um carro é preciso passar imensos anos, acho, para escolher quem conduz. Bem, também quem conduz isto, conduz da forma que conduz, também se calhar não precisa de ser eleito por ninguém com especiais habilitações. Mas era giro, se calhar, o pessoal ter a mínima ideia do que anda a fazer. Eu vejo isto porque... há, por exemplo, conheço quem tenha votado depois de ter, numas primeiras eleições,
malta mais jovem, que foi votar depois de fazer tipo testes que indicam o seu perfil político no jornal público e depois foi votar no LIVRE, porque as respostas, os únicos resultados possíveis daquele teste eram o LIVRE e o Bloco de Esquerda. E, portanto, eu acho que esse tipo de pessoal, se calhar, tinha que perder mais um tempo a fazer mais uns testes desses e depois ia votar. Acho não foi muita gente. Atendendo aos votos do LIVRE, também não foram muitos. Pois não, mas elegeram. Quer dizer, elegeram bem, não foi bem do LIVRE, apesar de tudo, depois não é? Vai saber. Não. Eu acho que a vantagem este ano pode ser que, apesar de tudo, as pessoas vão mais esclarecidas porque estão com mais tempo para refletir, nomeadamente, pelo menos estão em casa. Para já porque as escolas fecharam hoje, portanto há muito mais gente em casa. E nem sequer há ensino à distância, aparentemente, acho que é proibido. Não sei se querem comentar isso. É um tema na ordem do dia. Parece que o Ministro da Educação já veio dizer, e passo a citar, veio avisar as escolas privadas que não espreitem a exceção, que não tentem fazer diferente. Ou seja, que não tentem fazer o ensino à distância nestas semanas em que a escola está fechada supostamente para toda a gente. Portanto, o governo proíbe... Não, isso só mostra que estas medidas de combate ao vírus, ou de combate à Covid, ou de combate à propagação da Covid, melhor dizendo, que não tem nada a ver com a Covid. Que o governo toma há uma série de medidas nisto que são apenas demonstração de força. E esta é uma delas. A menos que me provem que o ensino à distância pode propagar alguma coisa, eu acho que o que está aqui em causa é como de costume, o fanatismo ideológico, ou mesmo o fanatismo que impede a colaboração com os hospitais privados, por exemplo, e que deixa os públicos no famoso colapso do SNS. Para não permitir comparações, não é? Claro, óbvio, não permitir comparações, isso é logo o fator direto, e depois é uma demonstração de força. Pois, e não permitir... Porque o governo não se preparou minimamente para a segunda ou terceira vaga, o que é que queiram chamar, não se preparou para coisa nenhuma nas escolas para poder haver ensino à distância. Prometeram que se preparariam, que estariam preparadíssimos, e estou a falar na educação, mas também podemos falar na saúde e todo, nos hospitais e tudo o resto. Mas no caso da educação, o governo não se preparou. Se os colégios, portanto, deu férias às escolas públicas, em vez de facultar o ensino à distância, porque não tem meios para isso não iria acontecer. E proibiu o ensino à distância nas escolas privadas, porque simplesmente para que a comparação não fosse gritante e não enxovalhasse as escolas públicas. Eu não sei por quanto tempo eles vão manter esta farsa, por 15 dias, obviamente, não é tempo para a estirpe inglesa, agora inventou-se a estirpe inglesa, que é a grande causadora disto tudo, senão isto estava tudo impecável. 15 dias não chegam para a estirpe inglesa, porque os ingleses são teimosos e tal, para desaparecer do país, não é? Não sei como é que eles vão fazer. Miserável, isto é miserável, porque António Costa esteve naquela sessão de abertura da telescola em abril, estamos a falar em abril, isto já foram, portanto, já foi há 9 meses, em que prometeu nesse dia que as escolas públicas estariam todas preparadas no princípio do ano letivo, 5 meses depois, para que todos os alunos pudessem ter aulas online. Isso não aconteceu, porque estavam mais entretidos com coisas como a TAP e a meter dinheiro naquele buraco sem fundo. Como não conseguiram entregar isso e em nome da igualdade proíbem também as escolas privadas de darem aulas. Reparem que o interessante disso é que há crianças neste país que vão ter uma educação pior, não porque não haja alguém disponível para lhes dar essa educação, mas porque o governo decide que elas têm que ter uma educação pior. E isto sem beneficiar de forma nenhuma as crianças da escola pública. Ou seja, com ou sem aulas na escola privada, as crianças da escola pública terão a mesma qualidade de ensino. Isto não melhora em nada a sua qualidade de ensino. Apenas piora a qualidade de ensino de um número de crianças que podiam ter Agora, esse tipo escuta isto, Carlos. Isso seria um movimento de Pareto. Certo? Negativo. Permitir que as escolas privadas fizessem o ensino à distância. Só melhoraria as circunstâncias de algumas e não pioraria as circunstâncias de nenhumas. Mas eu acho que está a falhar aqui um ponto. Quer dizer, se as crianças fossem muito bem preparadas, ou se tivessem uma instrução particularmente exigente e competente, o eleitorado do PS tenderia a diminuir, o eleitorado futuro, e sobretudo os funcionários do PS. O PS precisa de gente, precisa de tropas. E não vamos presumir que essas tropas vão ser escolhidas entre pessoas capazes e competentes e com
Mas é que é. Imaginem o que vai acontecer. Imaginem a sala de um tribunal daqui a uns meses. Pá, o senhor Silva é aqui acusado de ter dado aulas de trigonometria ao Joãozinho. Não, isso devia ser condenado. Por isso devia ser condenado. Quantos meses de cadeia é que isto dá? A sério, dar aulas online, o que é que vai dar? Que tipo de multa, que tipo de crime é que é? Como é que se reabilita uma pessoa que cometeu este tipo de crime? Dar aulas online de matemática há países que têm campos de reeducação para isso. Outra vez. Há países que têm campos de reeducação. O problema é se podem educar. Quer dizer, esses campos também têm permissão para funcionar nestas alturas. Mas o Tiago tinha uma história gira sobre polícia visitar escolas, não era hoje? Pois vi há pouca notícia, mas aí abro de facto, pode ser uma exceção, porque aparentemente vi ainda há pouca notícia de que a PSP teria visitado um colégio privado na zona de Cascais que teve a veleidade de hoje fazer uma avaliação aos alunos, creio que presencial, mas que foi interrompida pela PSP. Estava a tentar confirmar, sim, não sei se foi à bastonada, se os miúdos levaram bastonadas por quererem responder a perguntas no teste português. Mas aparentemente sim, a PSP terá interrompido. Pode ter sido uma ação de recrutamento da PSP. Não é? Ter ali a polícia a entrar e interromper o teste dela. Pois, isso é o sonho, não é? É o sonho. Pois é, este governo parece um aluno cábula que sabe que vai ter tipo 0 a matemática e então no dia do teste decide pegar fogo à escola, porque assim, assim pelo menos não dá para haver termos de comparação e pronto, e assim não fica à vista a sua impreparação. Mas é exatamente isso que disseste agora, Tiago. O governo, para não ter 0 e para não ficar tão anula a sua impreparação nesta história, resolveu interromper tudo. Bem, isto também pode ser uma estratégia do Marcelo Rebelo de Sousa para pôr as pessoas ansiosas por um professor, ao proibirem qualquer acesso a um professor, depois chegam lá no domingo, qual é o professor que está aqui? Pois é. Marcelo. Já a ressacar, não é? No domingo já estão a ressacar e já mesmo que subconscientemente... Com tanta vontade de ter um professor. Exatamente. É capaz de ser isso, é bem visto. Mas também acho que não devemos, desculpem só, não devemos também centrar isto demasiado neste pobre Ministro da Educação, que é um pobre coitado e que não me parece que ele manda absolutamente nada nisto. É o Dr. Costa que está por trás desta história, obviamente. Sim, também não me parece. Não é aquele senhor não parece que haja... Não sei, nunca soube e não vou saber. Tiago qualquer coisa, acho eu. Brandão, o nome é muito bonito, Tiago Brandão Rodrigues. É bem bonito. Acho que isso. Pelo menos o primeiro, admito. Sim, o primeiro em particular. Mas, coitado, o senhor, é um pobre coitado, que não sei daqui foram buscar, e não é ele que manda nisto. Ele estava totalmente, há 2 dias, ele dizia que as escolas nunca fechariam. A partir do momento que o patrão deu a ordem, as escolas passaram a fechar automaticamente. Ele está muito convencido da sapiência dessa decisão, não é? Portanto, sim, isso foi outra coisa interessante. Na quarta ou na quinta-feira, nem me lembro já, foram 2 secretários de Estado a uma escola iniciar o processo de testes em massa para que as escolas pudessem continuar a funcionar. Um dia depois, anuncia-se o fecho das escolas todas. Ou seja, então, vê-se que há ali planeamento, vê-se que há ali qualquer tipo de pensamento estruturado. Mas se calhar já tinham os resultados todos dos testes e comprovaram que efetivamente o contágio nas escolas era uma coisa assustadora, então fecha imediatamente. Pode ter também quando há eficácia é porque há eficácia. Como vai ser, os testes em massa foram como vai ser a vacinação em massa. Aí, 15 pessoas. Para aí. E fica-se por aí. Pois exatamente. Começa sem grande. Não, até ao verão 70% acho eu da população vai estar em Israel. cá não sei. Em Israel. Bom, se estiverem de acordo, avançávamos para o nosso destaque, o nosso camarada da semana. O que é que vos parece? Acho muito bem. Vamos então a isto. E o camarada da semana é o camarada Pons. Quem é o camarada Pons? O camarada Pons é Esteban González Pons. Merece ter o seu nome aqui completo, dito e como deve ser, num espanhol mesmo muito correto. Este senhor é vice-presidente da bancada do Partido Popular Europeu e teve uma declaração interessante, precisamente no Parlamento Europeu, sobre a atuação do governo português
no caso da eleição do Procurador Europeu, João Guerra. O que é que vos pareceu esta declaração do Sr. Pons? Sinceramente no sé qué es peor, si la excusa del error administrativo o la teoría de la conspiración internacional antiportuguesa que ha propuesto el primer ministro Costa. Esta clase de disparates son propios de otras latitudes y le hacen un flaco favor a la presidencia portuguesa. La Fiscalía Europea es un instrumento al servicio de todos los europeos para luchar contra el fraude y para preservar el Estado de Derecho, que ahora ha quedado bajo la sombra de la sospecha. Hace 2 semanas me dirigí a la Comisión Europea junto a otros compañeros para solicitar una investigación al respecto. Hoy la pido de nuevo aquí y me dirijo al gobierno portugués para que asuma su responsabilidad ante los portugueses y ante los europeos. Las mentiras deben tener consecuencias y al corromper el Estado de Derecho no puede quedar impune. Señor Costa, los portugueses merecen una disculpa y nosotros no quedar como idiotas. Eu acho que não sei se nos partidos se pode fazer o mesmo que nos clubes, mas se calhar era boa ideia, como o PSD faz parte do PPE, do Grupo Europeu do PPE, fazerem assim um empréstimo com opção de compra até ao final da época para tomar aquela posição de líder de oposição, que eu acho que o PSD está ali com uma falha nessa posição específica de líder da oposição. Traziam o Pons, como é que se chama? Qual é o nome completo? Esteban González Pons. Esteban González Pons, que se calhar fazia a posição de líder da oposição um bocadinho melhor do que o que está lá agora. Sim, um bocadinho melhor a favor. Um bocadinho melhor a favor. Eu não sei se a lei Bosman também se aplica. Desculpa, eu não sei se a lei Bosman também se aplica a deputados. De qualquer forma, acho que não haveria excesso de estrangeiros, portanto, nem por isso seria um problema. Não, mas isso é bem visto. De qualquer maneira, acho que aquilo que o senhor disse no Parlamento Europeu permite mostrar às pessoas lá de fora, também permite-lhes usufruir daquilo que nós usufruímos com o nosso governo. Permite perceber a que é que nós estamos sujeitos. E podem, no caso deles, como não estão sujeitos a este governo, podem se divertir à nossa custa, ao fim e ao cabo. Nós temos que suportar. É um governo engraçado, tem a sua graça quando não tem consequências. Este governo é absolutamente daninho para as pessoas que governa. E, nesse sentido, nós estamos tramados. Agora, os estrangeiros, as pessoas do resto da Europa, da União Europeia, podem perfeitamente assistir àquilo, ver que em Portugal existe um governo, assim, desonesto, para dizer o mínimo, ou atroz, se quisermos ser mais sinceros, e divertirem-se à custa disso, porque para eles não traz grandes consequências. Um procurador europeu sem currículo, também não é por aí, ou com currículo falso, ou falsificado, não é por aí que a Alemanha ou a Suécia vão sofrer, não vão cair por causa disso. Imagina estes políticos dos nossos parceiros europeus muito surpreendidos porque depois de um processo deste ninguém se demite e alguém chegar a eles e dizer, mas nós temos um escândalo destes todos os meses. E nunca ninguém se demite. Antes disto tivemos o Cabrita, depois tivemos o outro problema com a segurança social. O PS ainda tem uma deputada que foi condenada ou acusada de desviar fundos e falsificar documentos. E está tudo igual, quer dizer, é este o nosso país. Carlos, diz, desculpa. Sim, força. Não era a questão de demitir. Eles até no limite arranjariam um funcionário menor para demitir. Acho que algum se demitiu, não é? Aquele chefe... Agora, há países que se chamam civilizados, países normais, em que daria para cair um governo, no limite. Uma situação destas. Agora, aqui no máximo é demitido uma escriturária. Na Holanda, o governo demitiu-se. O primeiro-ministro liberal demitiu-se devido a um caso que aconteceu há 6 anos com um ministro que nem era do seu partido, que era do Partido Trabalhista local. Portanto, mas isto já estamos numa dimensão completamente diferente. Aí já são democracias, é diferente. Sim, eu não tinha, enfim, eu não sou um profundo conhecedor dos tratados europeus. Eu tinha noção que os governos têm que delegar algum poder, digamos assim, às instâncias europeias. Eu não sabia que a oposição ao governo também pode delegar poderes a instâncias europeias, mas isso é uma surpresa. Não sei em que tratado é que está,
mas fica surpreendido por perceber que aparentemente a nossa oposição também já delega as suas competências em instâncias europeias. Bem, mas haja alguém... delegou ativamente, eu acho que ele delegou por inércia. Não é? Exatamente. Talvez por inércia, sim. Agora, não se está à espera também... que o Dr. Rio seja ativo em nada, sim. por definição. Pois. E também... Não vamos por aí, é melhor não ir por aí. E também isto marca historicamente, marca aqui uma mudança drástica, porque historicamente nas nossas... Eu vou prosseguir, que é para as pessoas não darem por isso. Nas nossas relações com a Espanha, tradicionalmente os espanhóis queriam era governar isto, não é? Não queriam estar na oposição disto, mas queriam estar mesmo no governo e não na oposição ao governo. Mas pronto, é um momento de facto interessante. E pelo menos enquanto formos tendo acesso a estas imagens, já não é mau, já é giro. Não é o ideal, mas é giro. Muito. Disseram-me que a CMTV que as passou. Pois não sei, olha, pronto, lá está. O governo nós já sabíamos que delega nas instâncias europeias muita coisa, a oposição agora também delega. Basicamente é um país em outsourcing, não é? Fazemos outsourcing. A política portuguesa está toda em outsourcing. É tudo tratado lá fora. E se calhar, quanto mais tratado lá fora, provavelmente melhor. Funciona, não é? Este foi um grande discurso. Acho que sim, exatamente. Este funcionou. Ao fim de 4 anos, houve um discurso de oposição a funcionar. E provocou salsifré, a deputada do PS que veio defender Muito bem. Sim, não foi? Eu por acaso não consegui ver esse vídeo, tive pena. Não sei se há em vídeo o registro, gostava muito de ter visto, porque a transcrição dá a entender profundamente. Acho que vai ser em Blu-ray. Mas se calhar dá para pedir, como cidadão europeu, se calhar dá para pedir aos arquivos que mandem essas imagens, porque eu realmente não as consegui apanhar. Eu acho que o Parlamento Europeu as apagou por vergonha. É possível. É porque a transcrição... Acho que se chama Isabel Santos e acho que Isabel Santos. Acho que é de Matosinhos. Muito bem. Acho que é de Matosinhos. É um orgulho cá para a terra. É que a própria transcrição era tão viva, dava conta de uma empolgação tão grande que eu adorava ter visto as imagens em que a senhora, em cima dos 900 anos de história deste país, cavalgou essa história épica e para defender o governo de António Costa. Deve ter sido um momento muito bonito. A padeira da Aljuns Barrota do nepotismo, ali a contrariar o espanhol, muito bem. E é este senhor, Esteban, vou dizer outra vez, porque merece, de facto, é Esteban González Pons, o camarada da semana, é o camarada Pons. E com isto, provavelmente, passamos à nossa sessão de esclarecimentos, onde damos resposta às dúvidas dos nossos ouvintes e espectadores. O que é que vos parece? Vamos a isso. Vamos a isso? Sessão de esclarecimento. Estamos de volta para a nossa sessão de esclarecimentos, o espaço em que damos resposta às dúvidas dos nossos espectadores. E aproveitamos para lembrar que podem enviar essas questões para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Vamos à primeira pergunta do Edgar Simões. O Edgar começa por fazer uma introdução em que realmente diz que o programa é estupendo e diz muito bem de nós, mas eu não vou ler porque uma questão de modéstia não vou estar a ler. E depois a questão que coloca é... pergunta ele, estou a citar, sou só eu ou também acreditam que existe um lobby claro na comunicação social que se nota em ações como, por exemplo, nos valores que foram dados de apoio pelos governos às principais redações da imprensa portuguesa e que acabam por se refletir cada vez mais num jornalismo menos imparcial e mais tendencioso, até na forma como os jornalistas tratam os partidos da oposição. E basicamente é esta a questão. Eu acho que a questão tem mais alguns pontos, mas estes sumarizam o essencial da questão do Edgar Simões, que desde já agradecemos e à qual vamos responder, como sempre, com total acerto. Eu não sei se se pode chamar lobby. Eu não sei se pode chamar um lobby, agora que aqueles subsídios ou que aquele pagamento adiantado em publicidade institucional, foi dito assim, foi explicado assim, que isso tem impacto, é lógico que tem. Agora, não tem muito, nem precisa ter muito, porque a grande maioria dos nossos jornalistas já é tendenciosa para a esquerda, sem subsídios. Com subsídios já não é só uma questão ideológica, é uma questão de convicções, é uma questão de sobrevivência.
A rapaziada precisa de viver, não é? Aquela gente que anda aí a fazer reportagens nas ruas e que estão nos estúdios a fazer telejornais e tal. Essa gente precisa de viver como toda a gente e dá jeito de saber que se obedecerem, seguirem as instruções de um dono, que o dono os recompensa. Portanto, nesse sentido, não é surpresa de mim. Não sei até que ponto não será também o efeito do círculo social. Ou seja, temos ali um grupo de pessoas que se conhecem entre si e que por isso tendem a tratar melhor entre si, por se conhecerem, por frequentarem os mesmos sítios, por terem muitos amigos em comum e se quando isso acontece não há aquela tendência quase natural a se criarem esse tipo de laços. Eu acho que há muito esse efeito, porque também se vê algum tipo de tratamento mais positivo entre aquelas pessoas que, não sendo de esquerda, ainda assim estão próximos dos círculos principais da capital e dos círculos mediáticos. Eu acho que isso se vê também um bocadinho. Pode haver a questão ideológica, e acredito que sim. Honestamente, acho que a questão dos subsídios não mudou nada. Acho que já existia antes, acho que ninguém me consegue dizer, sim, antes dos subsídios tínhamos uma imprensa completamente neutral e depois dos subsídios... não foi isso que eu disse, Carlos. Ali uma diferença. Eu disse, eu acho que há uma diferença, mas não é muito significativa. A diferença não era preciso grandes subsídios para que esta gente defendesse um governo de esquerda e lembrarmos que aconteceu no governo do Passos Coelho, por exemplo, as críticas cerradas de que ele era alvo constantemente, por tudo e por nada. E o empenho da imprensa em divulgar essas críticas. Falámos ainda há pouco no vídeo do eurodeputado espanhol os nossos mídias mal pegaram naquilo, quase ninguém pegou. No tempo de Passos Coelho, uma coisa equivalente que enxovalhasse daquela forma o governo português seria pegada e repegada constantemente em todos os noticiários. Não tenho dúvidas disso. E este senhor ia para o Panteão, este senhor, depois que foi para coitado, um dia mais tarde. Não, mas até que ponto é que isso não é mesmo do círculo social? Porque se formos a ver... Mas o círculo social, Carlos, não inclui pessoas dos partidos que não são declaradamente de esquerda? Por exemplo, eu diria que o Paulo Portas sempre foi alguém relativamente amado pela imprensa. Enquanto que, por exemplo, os dois principais líderes do PSD que governaram durante mais tempo, o caso do Cavaco e do Passos Coelho, eram bastante fora desses círculos, estavam um bocadinho fora desses círculos, não pertenciam a esse círculo social. E não foram tão bem tratados assim. Claro que há aqui um caso que se calhar contradiz a minha teoria, que é o do Pedro Santana Lopes, que faz parte desses círculos e também não foi necessariamente muito bem tratado quando estava no poder, embora depois disso já tenha sido. Mas não sei até que ponto também não haverá o efeito de círculo social, de amigos. Sim. Lisboa, quer dizer, a nossa elite é um grupo muito pequeno de pessoas, né? Se pensarmos, se juntarmos jornalistas, políticos, principais professores universitários, etc., é um grupo relativamente pequeno de pessoas. Não sei se não haverá amizades forjadas. Carlos, é possível que sim, concordo em parte, mas o que é que dizes num caso, por exemplo, como o Rio? Não há ninguém mais fora dos círculos de Lisboa e mais declaradamente fora do que o Rio. No entanto, o Rio, enquanto não é um obstáculo ao governo, e nunca é, o Rio não é maltratado propriamente pelos mídias, não é maltratado. Nós vemos comentadores muito identificados com o PS, que sabemos que estão ali, ou são avançados, ou fazem-no por gosto, em prol do PS, e que dizem do Rio tudo o melhor que podem dizer, a não ser quando às vezes, muito ocasionalmente, e mesmo muito ocasionalmente, o Rio às vezes faz uma crítica. E realmente é logo maltratado, é evidente. Claro. Agora, quem está de acordo com o Dr. Costa e com o PS, e quem abdica de criticar o governo, em princípio é bem tratado, é o que eu tenho visto. E aí não sei se é convicção ideológica, são subsídios, o que quer que seja. Agora, é o que tem acontecido. Acho que concordo contigo que os subsídios não fizeram uma diferença muito grande. Os nossos mídias estavam mais ou menos orientados nesse sentido. Sim, e também, de facto, muito em parte por causa dessa questão dos círculos de amizades. Mas digamos que é um círculo de amizades em que, além de se pagar, o amigo paga umas bebidas ao outro, transfere mais umas verbas também.
E isso ajuda um bocadinho a solidificar essa amizade, exatamente, e a tornar a coisa um bocadinho mais em formalizar um bocadinho. E depois, claro, quem investe quer resultados dos seus investimentos e quer ver um produto daquilo que investe. E, portanto, é natural que essa ligação se estreite um bocadinho mais ainda. Eu gosto dos amigos desinteressadamente, mas se algum deles de vez em quando fizesse umas transferências de 400 mil euros para a minha conta, por exemplo, mais dele ainda. Bastante mais. Não tens amigos desses, não? Não. Vocês não têm? É? Não, tenho que azar, não tenho. Que azar. Bom, e com isto, se calhar passamos à próxima questão. O que é que vos parece? Filipe Pinto tem uma outra questão, também complexa, e vou citar. Como sabemos, a Segurança Social está hiperdeficitária, tendo todos os anos sido ajustado para cima a idade de reforma. Infelizmente, com o Covid, provavelmente terá sido ganha alguma folga no longo prazo. Contudo, gostaria de saber qual a perspectiva liberal neste domínio, se fará sentido definir limites máximos da prestação para a Segurança Social. E diz ainda ao Filipe que lhe fazem alguma confusão as reformas milionárias versus as reformas miseráveis. Uma questão bastante técnica, que por isso eu vou deixar para vocês responderem e depois tentar apanhar qualquer coisa a partir da qual se possa dizer uma parvoíce. Sim, avança, Carlos. Acho que isto parte de um princípio, de um mau entendimento daquilo que é a segurança social. A segurança social não é um sítio para onde as pessoas descontam e que o dinheiro fica ali guardado para quando se reformarem, receberem esse dinheiro de volta. Na verdade, aquilo que os descontos fazem é comprar uma participação num bolo que eventualmente será conhecido daqui a 30 ou 40 anos, quando as pessoas se reformarem. E o tamanho desse bolo dependerá do número de pessoas que nessa altura trabalharem, do salário que tiverem, etc. Não estará de nenhuma forma dependente de quanto as pessoas descontam, mais do que no sentido em que, ao descontarem, estão a guardar um pedaço maior desse futuro bolo. Daqui a 30 anos, se por ridículo não tivéssemos ninguém no país para trabalhar e fazer descontos, as reformas seriam basicamente zero. Portanto, aquilo que hoje temos é basicamente dívida. As pessoas aceitam que estão a pagar as reformas atuais. As pessoas que estão a receber reformas atuais recebem de acordo com uma fórmula daquilo que descontaram e, eventualmente, quem descontou hoje irá receber da mesma maneira. Eu uma vez disse isto e as pessoas têm que ter um bocadinho noção disto. Fala-se muito na falência dos bancos, mas se a Segurança Social fosse um banco, já estaria falido, porque não há dinheiro lá. Há um fundo de estabilização, uma coisa muito pequenina. A única porque o que entra sai, não é? O que entra sai, ou seja, não há uma gavetinha para cada pessoa, não é um PPR para cada pessoa, digamos assim. Não está afeto ao histórico de descontos de cada pessoa, necessariamente aquilo que recebe como pensão. A única garantia que as pessoas que descontam hoje têm que irão receber a reforma é que o Estado vai estar lá para obrigar toda a gente a pagar para essa pessoa receber a reforma. Ou seja, Carlos, é a única garantia que temos. No momento zero em que este sistema é criado, provavelmente foi criado desta forma, porque podia ter sido criado de outra forma, não é? Poderia ter sido criado numa forma em que cada um desconta ou cria o seu próprio PPR, digamos assim. Mas imagino que politicamente isso não fosse muito popular, porque seria dizer hoje um político fazer uma promessa que vamos criar um sistema, digamos, de proteção, de segurança social, seja lá como se chame, que começa a funcionar daqui a 20 anos. Porque, obviamente, no momento em que se inicia um processo deste género, se cada um descontar aquilo que depois, mais tarde, vai receber, obviamente que esse sistema só começaria a funcionar passados, enfim, quando cada uma dessas pessoas se reformasse, não é? Exatamente. E, portanto, não é uma coisa que começasse a funcionar naquele momento, para toda a gente que naquele momento está já reformada. Começou como um sistema solidário, que até fazia sentido quando começou a ser assim, mas que depois anda a ser vendido como um sistema de descontos e de capitalização, quando não é. Continua a ser um sistema puramente solidário, em que os descontos apenas garantem uma participação no bolo futuro que não sabemos que tamanho irá ter. Podemos prever, baseado na demografia, quantos jovens, quanto é que a economia vai crescer, mas a verdade é o que estamos a fazer agora ao fazer descontos é como comprar ações.
Estamos a comprar ações de uma empresa e teremos que as vender, ou seja, receber o dinheiro de volta daqui a 30 anos. Se daqui a 30 anos a empresa, este bolo valer isto, recebemos isto. Se valer menos, receberemos menos. É isso. Não há descontos, não há capitalização, não há qualquer tipo de alternativa assim. Haveria uma alternativa, mas que era politicamente muito complicada, que era tirar tudo aquilo que as pessoas descontaram e assumir isso como dívida do Estado e começarmos um sistema do zero de capitalização em que continuávamos a pagar as reformas atuais. E eu nisto aqui tenho uma posição que alguns liberais não gostam, eu acho que as reformas estruturais não devem começar pelas pessoas mais velhas, porque essas não podem voltar atrás, não podem mudar comportamentos. Portanto, quando temos que reduzir despesa do Estado, devemos tentar reduzir naquela que afeta as pessoas mais novas, nos salários da função pública ou na diminuição da máquina do Estado, porque essas ainda vão a tempo de alterarem a sua vida, de encontrarem outro tipo de empregos, etc. Quando estamos a falar de pessoas de 80 anos que planearam a sua vida de acordo com certas expectativas, nós não estamos à espera que alguém com 80 anos volte 40 anos atrás e faça descontos baseado noutras expectativas. Por isso, sem querer ser demasiado chato, acho que temos que cumprir as expectativas de quem se reformou e já não pode alterar comportamentos, assumir isso como dívida do Estado, porque é uma dívida também moral do Estado. Sim, é um contrato, não é? Um contrato que as pessoas fizeram com o Estado. E começar um processo novo para as pessoas mais jovens, para que possam, pelo menos, dividir entre aquilo que é solidariedade e aquilo que é descontos para um processo de capitalização. Carlos, só uma coisa. Agora não é à toa que este homem dá aulas, atenção. E das interessantes. E como ele descreveu tão bem a segurança social, eu estava-me a lembrar... Eu fiquei a perceber, finalmente percebi. Não, e o esquema de Ponzi, a pirâmide de Ponzi, só que parece invertido. Ao menos nesse, conta-se com mais pessoas para chegar, para ir... Pelo menos enquanto funciona, sim, não é? Enquanto funciona ou funciona porque é assim. Pois. Aqui parece uma pirâmide invertida, que vai-se contar cada vez, dada a demografia, vai-se contar cada vez com menos pessoas para tentar resolver a vida de muitas. Portanto, parece-me, o esquema de Ponzi já não é uma atividade, um processo, um esquema muito seguro. A segurança social, tal como está, parece muito mais insegura e muito mais improvável, porque as pessoas, dada a questão demográfica, desde logo, e depois dadas as circunstâncias económicas, no caso do nosso país, etc., que fazem com que quem estiver à espera de um dia ter a sua vida mais ou menos descansada e resolvida, dadas as expectativas que tem na segurança, naquilo que poupou, é capaz do tiro lhe sair pela culatra um dia. Acho que esse dia poderá chegar. Não acho que esteja para breve, para muito breve, espero bem que não, mas... É assim, isto explodir nunca explode. Porque enquanto o Estado puder mandar as pessoas pagar, os mais jovens pagar, nunca explode. O bolo é que vai reduzir e vai reduzir realmente. Vai reduzindo. Cada vez menos jovens e cada vez mais, uma geração cada vez mais dependente daquilo que poupou durante a vida toda, já numa fase tardia da vida, não é? Quer dizer, é tal pirâmide. Sim, exato, é o Ponzi, é o esquema de Ponzi invertido, é o esquema ISNOP, que também é capaz de não dar bons resultados. É Ponzi ao contrário. Sim, e é isto. Aquelas pessoas que nasceram nos anos 50, mas é ISNOP. Que ainda são daquela geração em que havia muitos filhos, portanto, eles são muitos. As pessoas que nasceram nos anos 50 e 60 são muitos, mas já só tiveram 2 filhos. Essa geração é que vai sofrer e é precisamente aquela que está a reformar agora. Muito bem, eu acho que mais esclarecido do que isto, o nosso espectador Filipe Pinto não podia ficar. E é mais um espectador satisfeito. E nós, se calhar, ficamos por aqui com a emissão de hoje, mas não sem antes recordarmos aos nossos ouvintes e espectadores que nos procurem na Apple Podcast e no Spotify. Se não estamos já lá, vamos estar mesmo muito em breve. Continuem, procurem uma segunda vez, se for preciso, não nos levem a mal, mas vai estar pronto num instante. E estamos, obviamente, todas as sextas-feiras às 21 horas no canal de Facebook A Cor do Dinheiro. E ficamos por aqui. Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto, eu próprio Tiago Dores, e até para a semana. Muito obrigado, bom fim de semana. Até para a semana. Obrigado.
Bom fim de semana.